Amém. Glória a Deus, querido. Boa noite, que bom estar aqui com você. Eu tenho certeza que você fez uma excelente escolha estar aqui nessa noite. Amém. Eu queria que você tomasse o seu lugar. Glória a Deus. Aleluia. E eu queria que você abrisse sua Bíblia comigo em Efésios. Glória a Deus. Aleluia. Eu quero fazer a pergunta de R$1 milhão para você hoje à noite, querido. Se você estivesse diante de uma pessoa e ela estivesse colocando para você disponível um grande prêmio, desde que você acertasse a resposta dessa pergunta, e essa pergunta fosse: quem é você? O que é que você responderia? Se a pergunta de R$1 milhão, se a pergunta que mudasse a sua vida, que colocasse você ao ponto de tocar um grande prêmio, e essa pergunta fosse: quem é você? O que você responderia? Talvez muitas pessoas respondessem: eu sou um advogado, ou eu sou um empresário. Talvez outros diriam: eu sou um pai de família. Outros diriam: eu sou um sonhador. Outros talvez diriam: eu sou uma pessoa que não deu certo na vida. Outros talvez diriam: eu sou uma pessoa que sim, dei certo na vida. Mas o que eu quero chamar a sua atenção, querido, é que todas essas respostas, elas não dariam para você R$1 milhão. Porque todas essas respostas estão falando apenas de uma realidade. Todas essas respostas estão levando em consideração apenas a sua vida terrena, apenas a sua vida natural, apenas as suas faculdades mentais. E muitas vezes, irmãos, nós temos sido usurpados, roubados ou até mesmo perdido e abdicado de todo o potencial que Deus pode revelar e se fazer em nós, porque nós temos tido uma expectativa nesses dias meramente naturais. Quando aquela mulher samaritana, ela chega diante de Jesus e ela começa a perguntar: eu vejo que você é profeta e eu tenho uma questão, em qual dos montes nós devemos adorar? Jesus, ele começa a responder de uma forma que aquela mulher não esperava. E ele diz: a hora é e já chegou, em que os verdadeiros adoradores não adorarão nem aqui, nem ali, mas adorarão ao Pai em espírito e em verdade. O que Jesus estava ensinando, irmão? Existem dois estilos de vida que nós podemos viver. Nós podemos construir a nossa vida em uma linha única e restritamente natural, servindo no natural, construindo no natural, acertando no natural. Mas existe um outro estilo de vida que nós podemos viver, um estilo de vida onde nós consideramos mais as coisas espirituais do que as coisas naturais. E se nós queremos acertar na nossa vida, irmão, nós precisamos começar a escolher menos o caminho da naturalidade, da carnalidade, e escolher mais o caminho da espiritualidade. Aleluia. Efésios capítulo de número 2, no versículo de número 1, Paulo, ele escreve um pouco sobre a condição do homem, sobre a condição do homem após a queda, a condição do homem após o pecado ter entrado na nossa natureza. E em Efésios 2:1, você está lá comigo? Ele diz assim: e ele nos vivificou, estando nós mortos em nossos pecados e delitos. O que ele está dizendo? Ele diz: Jesus, quando ele começou a fazer algo na sua vida, a sua condição era de uma pessoa morta no pecado. Você pode repetir comigo? Diga assim: eu estava morto. E ele continua dizendo no verso 2: nos quais outrora vocês andavam, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também
Antes andávamos nos desejos da carne, e fazendo a vontade da carne, e assim também dos pensamentos. E éramos então, por natureza, filhos da ira, como todos os demais também são. Aleluia. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, pelo seu muito amor, nos amou, quando nós ainda estávamos mortos em nossos pecados e delitos. Para comigo aqui. Pastor, o que é importante ressaltar desses textos que nós estamos lendo? A realidade do homem quando o pecado tem domínio sobre a vida dele. Paulo está dizendo que o homem sem Deus, ele vive no pecado. O homem sem Deus, ele anda no curso desse mundo. O homem sem Deus, ele está sobre a autoridade de Satanás. Ele diz que depois que o pecado veio através de Adão e Eva, a condição do homem foi uma condição caída. O homem, querido, ele plantava na carne e ele colhia da carne. O homem, ele saciava, ele construía, dependendo apenas da sua natureza carnal. Por quê? Porque o homem estava desligado de Deus. Por mais que o homem tentasse agir de forma espiritual, ele não conseguiria ser pleno. Por quê? Porque a sua natureza era uma natureza ligada ao pecado. Por mais que ele tentasse se aproximar de Deus, o seu pecado não deixava com que ele se aproximasse de Deus. É por isso que anualmente sacrifícios de animais eram feitos, sangue era aspergido. Para quê? Para que por meio de sangues de animais o homem pudesse se aproximar, mas não um aproximar quanto estar dentro, um aproximar ainda distante, para que Deus pudesse ajudá-lo em uma ocasião oportuna, ou em um momento de socorro. Naturalmente eles agiam, naturalmente eles viviam, naturalmente eles se sacrificavam. Paulo está dizendo que em meio a toda essa realidade, onde o homem não prestava, onde o homem não era digno, onde o homem não fazia por merecer, Deus olhou para nós e decidiu nos vivificar. É isso que ele começou a dizer em Efésios 2:1. Ele diz: quando você não merecia, quando você não era bom, quando você era improdutivo, eu decidi te dar vida. Pastor, o que você está querendo dizer? A salvação nunca veio por mérito, mas ela veio por graça. Nós não fomos salvos porque nós deixamos de ser mauzinhos e passamos a ser bonzinhos. A salvação não nos encontrou porque nós deixamos de errar e passamos a acertar. A salvação nos encontrou porque Deus olhou para nós e Ele disse assim: eles não conseguem sozinhos, mas eu decido fazer algo que é maior do que as obras deles, ao ponto de produzir vida onde existe morte. Aleluia. E Paulo continua no versículo 5 dizendo: nós estávamos mortos em nossos pecados e delitos, mas Ele nos justificou e nos vivificou juntamente com Cristo, porque pela graça vocês são salvos. E Ele nos ressuscitou juntamente com Ele, e hoje nos faz assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus, para nos mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça. Você pode repetir isso comigo? Diga assim: suprema riqueza da sua graça. Fala mais forte, diga assim: suprema riqueza. Querido, isso soa para você migalhas ou fornadas de pães? Fornadas. Ele está falando sobre riqueza. Eu não sei como você era, irmão, mas eu já cheguei vezes de ir na mercearia ou ir na padaria com R$2. E eu tinha que pensar o que eu ia comprar, porque eu não podia comprar tudo. E eu tinha que pensar: puxa, eu vou pegar um pão com mortadela, eu vou pegar uma tubaína e uma paçoca. Né? Você lembra que dava para comprar com R$2 isso? Não é? Hoje não dá, hoje só dá um pãozinho real, fatia de mortadela e um copo d'água. Aí já tá, o negócio está assim. E aí você chegava, você fazia o quê? Você contava. Por quê? Porque o seu dinheiro é limitado, o seu poder de comprar é limitado.
Mas hoje, querido, você não anda mais assim. Porque você não vai no supermercado, na padaria com R$2, você vai com um cartão de crédito. Aleluia. E aí, na misericórdia. E aí, o que é que você faz? Você vai lá, querido, e você está passando e coloca uma coisa no carrinho, coloca outra coisa no carrinho, e você está super tranquilo. Por quê? Porque você sabe que quando vai passar o limite do cartão de crédito, querido, o seu limite é gordo. E o seu cartão não é recusado. Você sabe que você passa ali, querido, e você leva as compras para casa. Por quê? Porque existe um limite maior. Existe uma capacidade, um poder aquisitivo maior. Pastor, o que é que você está querendo dizer? Sabe, querido, nas nossas forças, nós éramos limitados quanto ao que nós poderíamos comprar ou produzir. Mas de repente, saiu a nossa capacidade de cena e entrou a capacidade de Deus em cena. E aqui Paulo começa a dizer, ele diz: ei, você não podia, você não era bom, mas ele, através da sua suprema riqueza, meu Deus, você podia comprar uma paçoquinha, você podia comprar um pão com mortadela e uma tubaína, era o que o seu dinheiro podia fazer. Mas quando, querido, o dinheiro de Deus entrou em cena, quando o poder dele entrou em cena, quando a graça dele entrou em cena, você não leva só aquilo que você podia, mas você tem acesso ao mercado todo, você tem acesso à mercearia toda. E se um dia você precisa de leite, tem leite para você. Se no outro dia é açúcar, tem açúcar para você. Sabe por quê? Porque você não leva mais o que você pode pagar, mas você leva aquilo que o seu pai pode pagar. Aleluia, aleluia, aleluia. E ele começa dizendo, ele diz: na suprema riqueza da sua graça, através da sua bondade para conosco, através de Cristo Jesus. O que eu quero dizer e eu quero trazer à sua consciência nessa noite, irmãos, é que nós não prestávamos sim, nós éramos limitados sim, nós andávamos com uma vida errada sim, o pecado nos dominava sim, nós éramos imerecedores sim, não tínhamos dinheiro, querido, para sentar em um bom restaurante sim, não tínhamos dinheiro para nos vestir bem sim, não tínhamos dinheiro para morar bem sim, não tínhamos poder ou capacidade de produzir nada que mudasse o nosso destino, ao ponto de nos tirar do inferno e nos conduzir para o céu. Sim, todas essas coisas eram verdade. Mas nessa noite, querido, eu quero trazer um entendimento que a incapacidade que existia na nossa vida, quando Jesus entra em cena, a nossa capacidade sai e a capacidade dele entra. Nessa noite eu quero te dizer que a vida que a igreja foi chamada para viver não depende dos seus feitos, mas depende do feito dele. A salvação que nos encontra hoje nunca poderia ser comprada por obras. É por isso que ela nos foi dada pela graça, mediante a fé. Oh, uma graça foi disponibilizada, e todo aquele que passa a crer pode tocar e ter acesso a essa graça. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê. Ou seja, a diferença, querido, de um crente que vive a plenitude de Deus e de um crente que come as migalhas de Deus, é aquilo que esse crente crê. Marcos 9:23, quando aquele pai chega diante de Jesus, e ele diz: ei, se você pode libertar o meu filho, faça. Jesus disse: não é sobre o que eu posso fazer, é sobre o que você pode crer, porque tudo se torna possível àquele que crê. Nessa noite eu quero te dizer, irmão, que o que está em jogo não é o que Jesus conquistou na cruz. O que está em jogo não é o quanto poderoso foi a salvação. O que está em jogo, querido, nesses dias, é o quanto nós temos crido quanto aquilo que Jesus conquistou e realizou na cruz do Calvário.
Porque muitas das vezes nós temos crido mais na nossa incapacidade do que na capacidade de Jesus. Nós temos crido mais nas nossas obras do que na graça que está disponível. E nessa noite eu quero te chamar, eu quero te fazer acordar para a vida, para uma nova vida, que não é baseado nas suas obras, mas que é baseado naquilo que Jesus fez. Existe uma vida melhor do que a que nós temos vivido, e é uma vida que não depende da minha força, ou ela não é limitada pela minha força, mas ela depende da limitação, daquilo que Deus pode e daquilo que Jesus fez. Aleluia! Efésios capítulo de número 2, agora no verso de número 8, ele diz assim: porque pela graça sois salvos, através da fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus. Você pode, eu contar até 3, você pode ler esse texto em voz alta comigo. Vamos lá, Efésios 2:8, 1, 2, 3 e... porque pela graça, por meio da fé, isso... Eu gosto de duas coisas aqui. Eu gosto da primeira coisa, dizendo, querido, que não vem de mim. Isso é muito maravilhoso. Porque, querido, se viesse de mim, nós poderíamos dizer que essa salvação estaria ligada às minhas habilidades, estaria ligada às minhas capacidades. Ou seja, ele diz assim: se você vai para o céu, não é mérito seu. Se as coisas vão dar certo na sua vida, não é mérito seu. E ele diz assim: isso é um dom. E eu peguei, querido, a palavra dom no grego, aqui usada em Efésios 2, é a palavra charisma ou carisma, e significa uma graça, um favor, um presente, um dom da graça de Deus. Aleluia! Isso não vem de vós, é um presente de Deus. A salvação é um presente. Pastor, você quer dizer que eu vou para o céu não pelo tanto de novenas que eu faço? Você está querendo dizer que eu vou para o céu não por tanto de obras de caridade que eu faço? Você está dizendo que eu vou para o céu não porque eu sou um menino bonzinho? Exatamente isso, querido. Você vai para o céu porque um dia Deus olhou para você e Ele foi com a sua cara, independente do que você tinha para oferecer ou tinha para dar. Ele olhou e falou assim: eu gostei desse menino, eu gostei dessa menina, eu gostei desse homem, eu gostei dessa mulher, eu gostei desse mundo, e quer saber, eu vou dar de presente para eles um vale salvação. Eu lembro, querido, de uma história que eu vi esse ano, quando eu estava dando aula em Porto Alegre. Eu conversando com um menino, ele era torcedor do Grêmio, e ele disse que ele tinha uma expectativa de conhecer o estádio novo do Grêmio. E chegou um dia que uma pessoa chegou para ele com um par de convites e disse para ele assim: ó, nós estamos aqui, vamos dar para você para assistir lá na arena do Grêmio. Não é para você contemplar e ver as coisas, vai assistir de camarote. E ele ficou todo feliz. Ele disse: você precisa estar a tal hora, em tal lugar, que um ônibus vai passar e vai pegar você junto com demais pessoas da empresa. Aquele menino foi, ele levou a sua noiva, e ele cheio de expectativa, entrou no ônibus com toda a torcida, e ele todo feliz. Ele falou que quando ele entrou no estádio, ele falou: nossa, que coisa linda. Conduziram eles para um lugar, para um restaurante. E ele disse que, contando para mim, ele chegou naquele restaurante e os garçons todos chiques, e era tudo bonito, aquele monte de talher, daquele monte de coisa. E aí ele começou a olhar o cardápio, uns nomes diferentes. Aí ele virou e falou assim: nossa, mãe, vamos fazer uma coisa, a gente, assim que sair daqui, a gente já come lá um podrão, né, um lanchão, e eles chamam lá no sul de X, não é? Então vai ser, a gente come um X, é um lanche do tamanho do prato. E depois a gente sai daqui, come um X lá perto de casa, tem um X gostoso. Aí ela: beleza, vamos economizar. E aí todo mundo comendo, eles lá ficaram quietinhos, foram lá no lugar, assistiram o jogo, festejaram. E aí quando eles estavam indo embora, e aí eles começaram a ouvir os torcedores e falaram assim: nossa, isso que é vida. Você vai para o estádio de graça, você entra de graça, você come de graça e você volta para casa de graça.
Aí ele parou e ele falou assim: peraí, volta um pouquinho, o que você disse? Você disse que você veio de graça? Sim. Você disse que você entrou de graça? Sim. Você disse que você comeu de graça? Ele falou assim: porque esses convites eles davam acesso a translado, entrada, a alimentação à vontade, assistir de camarote e voltar para casa. Sabe que ele disse que aquilo que era belo começou a ficar triste, porque ele começou a falar: não acredito, eu podia comer tudo aquilo lá e eu não comi, eu podia fazer tudo e não fez. E ele disse que ele nunca mais ganhou ingressos para ir. Querido, ele se frustrou, por quê? Porque, querido, tudo estava pago e ele poderia desfrutar, mas porque, querido, ele estava ignorante quanto a isso, ou porque ele não estava crendo que tudo aquilo era bom demais para ser verdade, ele não desfrutou. Pastor, o que isso tem a ver com o que nós estamos dizendo? Tudo. Quantas vezes, irmãos, nós estamos indo para o estádio e nós acreditamos, porque é a parte fácil. Nós estamos entrando na igreja, como entramos no estádio, beleza, até aí está tudo tranquilo. Mas quando nós começamos a falar sobre comer e beber do melhor da terra, sobre assistir no melhor lugar, as pessoas elas começam a dizer: ei, é muito bom para ser verdade. Esse daí daqui a pouco vai querer tirar uma oferta no final do culto. Esses daí estão querendo pregar um evangelho de facilidades. E nós, querido, paramos de crer. Mas deixa eu dizer para você, a fé precisa ter uma obra completa. Não adianta só crer no ônibus. Não adianta só crer, querido, para entrar na igreja. Nós precisamos acreditar que a mesma cruz que nos traz e nos leva para o céu é a cruz que te dá saúde, é a cruz que te dá provisão, é a cruz que te dá alegria, é a cruz que te dá paz. Irmão, o mesmo Deus que foi poderoso para te salvar, Ele é poderoso para pagar o rodízio. Ele é poderoso para pagar ao ponto de você sentar à mesa e comer. Nós estamos diante de uma mesa. Aleluia. Em Salmos 23, Jesus ele disse: Ele prepara para mim uma mesa na presença dos meus inimigos. Querido, quando Jesus morreu na cruz, Ele não nos chamou pelo nosso merecimento. Ele não nos chamou pelos nossos aceitos. Hoje nós não desfrutamos da salvação e dos benefícios da salvação pelas suas obras, mas você desfruta porque Ele te convidou. Sabe, querido, você não está aqui por méritos, você está aqui por um convite. Você é um convidado de Deus, você é um convidado de Jesus, e Ele decidiu te colocar na mesa da salvação, e na mesa da salvação tem tudo aquilo que você precisa, mas nós precisamos perder a vergonha, nós precisamos perder o medo, decidir a crer. Aleluia. Vai comigo para Romanos capítulo de número 8, no versículo de número 37. A mesa está posta, querido. O preço está pago. O voucher já foi liberado para você. Mas você precisa, querido, crer nisso. Você precisa ter expectativa disso. Não por obras para que ninguém se glorie. Não por méritos. Não por feitos. Romanos 8:37, ele diz assim: mas em todas as coisas, porém, nós somos mais do que vencedores, através daquele que um dia nos amou. O que é que Paulo aqui está dizendo quando ele escreve a Romanos? Ele diz: você é vencedor, mas você não é aquele vencedor que conquistou o título, você é aquele vencedor que leva o título que outro conquistou. Jesus correu a carreira, Jesus foi tentado, mas em nada pecou. Jesus foi humilhado, Ele se colocou como maldito no madeiro. Ele fez tudo, sabe para quê? Para que a coroa da justiça fosse conquistada, mas não ficasse apenas com Ele, essa coroa fosse dada a mim e a você, irmão. Nessa noite eu quero te dizer que pode parecer muito fácil, pode parecer, querido, que não é real, mas Jesus viveu tudo o que Ele viveu para que você pudesse desfrutar dessas facilidades. Quando eu entendo o poder da graça, quando eu entendo o presente da graça, esse dom de Deus, eu começo a sair do foco e eu começo a colocar Cristo em foco. Quando eu olho para mim, querido, a vida se torna mais difícil. Quando eu olho para mim, eu vou lembrar de medos,
incapacidades, limitações, frustrações, mas quando eu olho para Ele, querido, eu entendo e eu me recordo que a vitória que eu posso viver não foi garantida por homens, mas foi garantida por Cristo na cruz, e ela foi dada para mim gratuitamente. Pastor, o que é que você está querendo dizer? Eu estou querendo dizer, querido, que você tem duas opções. Mesmo sendo salvo, viver nas migalhas do ímpio, ou você pode viver como salvo, se assentando à mesa do justo. Quando aquela mulher que não era merecedora, ela chega, a mulher cananeia, diante de Jesus, e ela diz assim: ei, Jesus, me ajuda. Ele disse assim: não é lícito deitar o pão dos filhos aos cachorrinhos. Os filhos têm pão, os ímpios têm migalhas. O que é que você tem se alimentado? O que é que tem nutrido a sua vida? Sabe, querido, são duas escolhas que nós podemos ter. E nessa noite eu digo para você: decida se assentar à mesa. Deixe de lado o pensamento e sentimento de indignidade, porque nós recebemos um dom, um presente. Nós não somos merecedores ou vencedores por mérito próprio, mas nós somos vencedores e nós somos convidados, porque a nossa fé nos apresentou um Deus diferente que o mundo conhece. O mundo conhece um Deus que te galardoa por obras, mas nós conhecemos um Deus que te galardoa por fé. Aleluia. Oh, um Deus que te salva pela graça. Aleluia. Fala comigo de novo para Romanos, agora capítulo de número 5. Eu quero mostrar para você de novo a palavra carisma aparecendo. Romanos capítulo de número 5, agora no verso de número 17. E fica aí com a sua Bíblia que a gente vai ler alguns textos. E ele diz assim, Romanos 5,17, você está pronto para ler? E ele diz: porque se pela ofensa de um só a morte veio a reinar, ou seja, o que é que ele está dizendo? Adão quebrou as pernas do homem. E é engraçado, querido, que todo crente sabe disso. Todo cristão, independente da sua denominação, ele sabe que o salário do pecado é a morte. Eles sabem que o pecado destruiu e corrompeu a natureza do homem. Todo mundo sabe isso. Eles acreditam que o pecado tirou o homem do plano de Deus. Mas sabe o que eles não sabem? É que esse foi o primeiro capítulo. Jesus começou um outro capítulo. As pessoas, elas sabem, e é verdade, o que aconteceu no primeiro capítulo. Mas Jesus veio para virar a página, irmão. E o que é que Jesus fez? Se por meio de um homem o pecado destruiu a vida, Ele diz por meio de um homem também, a saber, Jesus Cristo, aleluia, nos deu a oportunidade de reinar. E olha o que Ele diz assim, ó, muito mais, ou seja, se o pecado e a morte destruiu a natureza do homem, muito mais aqueles que recebem a abundância da graça. O que é que Paulo está querendo dizer? Ele diz assim, não é só para salvar. Irmão, você já andou com o seu carro na reserva? Quem já andou com o carro na reserva aí? Não é? Quando você anda com o carro na reserva, qual a certeza que você tem? Que você tem um tanto para andar. E você sabe, irmão, que se você mudar a sua rota, você fica no meio do caminho. Está contado. Né? A pessoa diz que aquele que conhece bem o carro, não é, ele sabe o quanto anda. Ele fala, não, fica tranquilo, está no cheiro, mas chega em casa. Sabe, irmão, a graça não é como andar com gasolina no cheiro. A graça não é, querido, como um tanque, que você está ali, você está com medo o tempo todo de acabar. Paulo disse, ele falou assim, ei, ele não só gotejou graça sobre você, ele colocou uma graça abundante, aleluia. Não tem gasolina só para salvação, tem gasolina para cura, tem gasolina para abundância, tem gasolina para paz, tem gasolina para uma família abençoada, tem gasolina para um trabalho abençoado, irmão.
Paulo disse: é verdade sim que tem desgraça, é verdade sim que o pecado destrói, mas muito mais verdade do que isso, é a verdade de que aqueles que aceitam Jesus podem e vão viver uma vida melhor. Tira da sua cabeça esse pensamento de miserável. Tira da sua cabeça esse pensamento de inferioridade. Ah, Pai, não é a gente estar lá: Senhor, eu não sou nada diante do teu poder, nem merecedor. E a gente está lá, querido, naquele sentimento de eu não sou nada, eu não presto nada, eu não sou digno de nada. Querido, isso é verdade no capítulo 1. Mas quando Jesus veio, Ele falou assim: ei, essa era a sua realidade, era isso mesmo, ninguém te chamava, ninguém te convidava, mas eu estou falando para você, vem que você agora é um convidado de honra do Rei, vem que você vai sentar à minha direita. Certa vez, a mãe de um dos seus discípulos, na realidade de 2 de seus discípulos, chegou para ele e falou assim: Jesus, eu tenho um pedido para você, está vendo aqui os meus 2 filhos, promete algo, que você quando subir, você vai colocar um à sua direita, um à sua esquerda. Jesus pergunta para eles: ei, será que vocês podem carregar a mesma cruz que eu vou? A mãe fala: certamente eles podem carregar. Jesus começa, querido, mostrar que não é assim que funciona. Não é por méritos humanos, não é por pedidos, não é por favorecimento. Sabe o que ele fez, queridos? Ele não deu aquilo que aqueles homens, por uma forma humana, queriam arrumar, ou queriam construir, mas ele, querido, quando chegou lá em cima, como nós já lemos em Efésios, ele falou assim: ei, o negócio é o seguinte, antes deles pedirem, eu vou colocar eles assentados do meu lado. Os homens queriam buscar a honra através de jeitinhos e obras carnais, mas Deus olhou para a gente, quando nós não éramos dignos de merecer tamanha graça, Ele falou assim: ei, vem para cá, não precisa fazer nada. Sabe para quê? Para que a gente se lembre sempre que se nós estamos em algum lugar, não foi por méritos humanos que nós chegamos, mas foi porque Ele me amou, foi porque Ele me escolheu. João 15,16 diz: não foram vocês que escolheram a mim, mas eu escolhi cada um de vós. Ele olhou para a gente e falou: vocês não são bons, vocês não são capazes, vocês andam mortos, vocês estão perdidos, mas do jeito que vocês estão, se vocês decidirem crer em mim, crer no meu amor, eu tiro vocês do reino das trevas e eu transporto vocês para o reino do Filho do amor. Eu tiro você da doença e coloco você em cura. Eu tiro você da falta e eu coloco você em abundância. E ainda em Romanos 5,17 ele continua dizendo assim: aqueles que recebem da abundância da graça, e agora ele vai dizer de novo charisma, e o carisma ou charisma da justiça, do dom da justiça, do presente da justiça, reinarão em vida, através de um só, Jesus Cristo. Leandro, o que ele está querendo dizer? Era mais ou menos assim: pela nossa vida, a gente tinha que estar lá em Curitiba. Pela nossa vida, a gente tinha que estar preso. Pela vida natural, tinha que estar puxando cadeia. Pela nossa vida natural, era para estar algemado no reino do inferno. Era esse o nosso destino, mortos em nossos pecados e delitos, condenados. Mas Ele decidiu nos dar um presente. Qual? A justiça. Ele falou assim: ei, o destino de vocês é o inferno? Tudo bem, Pai, está consumado. E naquele momento, Ele vai para o inferno. E a Bíblia diz que por 3 dias, querido, Ele permanece na região dos mortos. Por quê? Porque o nosso destino era estar lá. O que Ele fez, querido? Ele falou assim: peraí, qual é o tamanho da conta? É morte? Qual é o tamanho da conta? É inferno? Qual é o tamanho da conta? É nudez? Qual é o tamanho da conta? É doença? Não tem problema, eu pago, para que eles não precisem mais pagar.
Eu pago para que essa condenação não esteja mais sobre a vida. E Ele nos dá de presente, o que Ele nos dá de presente? A absolvição. O que Ele nos dá de presente? A liberdade. Para quê? Para que hoje eu e você pudéssemos viver uma vida, não que nós podemos construir, mas que nós podemos crer através do sacrifício de Jesus. O dom da justiça. E aí Ele diz, reinarão. Por que reinar? Porque, querido, o rei é livre. O rei está sobre. Aleluia. Numa noite de ceia, querido, nós precisamos lembrar tudo aquilo que Jesus fez na cruz por mim e por você. Tudo isso que nós estamos falando aqui é só para te lembrar que não se trata de méritos humanos, mas se trata de uma graça que te envolve. Se não fosse o amor dele, não dava, querido. Se não fosse o amor dele, por mais que você fosse uma pessoa que fizesse tudo certo, você certinho ia para o inferno. Não se trata daquilo que eu posso fazer, mas se trata daquilo que eu posso acreditar no que Jesus fez. Nessa noite eu quero te convidar para sentar à mesa. Nessa noite eu quero te convidar, querido, para de fato se assentar, mas não ter medo de comer e beber daquilo que está posto diante de você. O pior jantar é um jantar, querido, em um ambiente e com pessoas que você não está familiarizado. Sabe por quê? Porque você come pouco por causa da vergonha. Já passou por isso ou não? Você está lá naquele jantar todo chique, comida toda gostosa, e aí você fica lá, aí você pensa na forma de colocar o garfo para descansar, não é? Você come só um pouquinho, e aí não, estou satisfeito. Lá dentro a lombriga está mexendo, e está querendo comer tudo. A vontade que você tem de falar para o cara, vira aqui, cara, vira tudo aqui, desce o espeto. Mas aí você está naquela etiqueta, por quê? Porque não é familiar para você. Porque você está diante de pessoas e de coisas que não são familiares. Deixa eu falar para você, querido, a salvação precisa ser familiar para você, assim como tudo aquilo que está ligado à salvação. A zoe de Deus, o que é a vida de Deus, o que é a zoe de Deus? É a saúde, é a paz, é a alegria, a provisão, é o bem-estar, é tudo aquilo que nós precisamos. Isaías 53, capítulo de número 53, verso número 4. Abre lá. Aleluia. E vamos ler aqui uns 5 versículos, um depois do outro. Não é pela cura que eu posso pagar, não é pela alegria que eu posso comprar, não é a paz que eu posso construir, mas é aquilo que eu decido receber. Que todo sentimento de indignidade saia do seu coração e da sua mente nesses dias, querido. Não é pela sua dignidade, não é pelo tanto que você orou, não é pelo tanto que você ajudou, é pelo aquilo que você creu e por aquilo que Jesus fez. Isaías 53, 4 e 5 diz, verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e carregou consigo as nossas dores. Nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas Ele, por causa das minhas transgressões, no meu lugar, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz hoje estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. O pensamento de meritocracia, querido, é tentar pagar a conta 2 vezes. Tem muito crente querendo pagar aquilo que já foi pago. Tem muito crente querendo viver por obras, quando você foi chamado para viver por uma salvação que chega com graça através da sua fé. Não importa aquilo que você faz, importa aquilo que você crê, porque a Bíblia diz que se crerem, imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Não é depois de fazer uma campanha de 20 dias, depois de fazer 30 dias de jejum, depois de fazer, tudo isso é obra. E quando nós colocamos obras, querido, dentro disso, a graça se vai. Existe o lugar das obras, é claro. Existe o lugar do jejum, é claro. Mas existe o lugar da graça e do favor. E eles não podem, querido, brigar entre si. Aleluia. Jesus sofreu para que eu não sofresse. Aí você fala assim, pastor,
mas eu acredito que tudo que eu estou vivendo é por causa de tudo aquilo que eu semeei. Sabe, querido, sementes produzem resultados, mas arrependimento e perdão transformam histórias. Sabe, querido, no momento em que você se arrepende, a graça ela é abundante sobre você, ao ponto de amenizar desfechos e te dar, querido, força para suportar aquilo que inevitavelmente você vai ter que passar. 2 Coríntios capítulo de número 8, vai lá comigo, no versículo de número 9. E aqui às vezes, querido, muitas pessoas elas ficam chocadas quando elas olham esse versículo na Bíblia. Você não é mais santo, querido, quanto menos dinheiro você tem. Pobreza não traz santidade para ninguém. Pobreza não deixa ninguém mais espiritual. E as pessoas estão, não, esse homem é um homem santo, esse homem é um homem de amor. Por quê? Porque não tem nem dinheiro para comprar um prato de comida para comer. Querido, não está isso na minha Bíblia, e não está isso na sua Bíblia. Mas na nossa Bíblia, em 2 Coríntios 8, 9, está escrito assim: pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, por amor de vós, se fez pobre, para que pela sua pobreza fosseis enriquecidos. Não, pastor, mas crente tem que estar na luta, crente tem que estar na prova, crente tem que estar no estreito. Ei, querido, onde é que está escrito isso na Bíblia? Que Bíblia que você está lendo? Talvez a que foi achada no pé de uma árvore enterrada. O que é que você está lendo, irmão? O que é que você está crendo? Não, mas o Senhor tem prazer na foto dos seus santos. Onde? Se a Bíblia diz, nunca se viu, nem jamais se ouviu um justo, nem sua descendência mendigar o pão. Ei, querido, quando o povo no deserto estava com fome, Deus fez cair pão do céu. Aí a gente olha para a nossa situação e a gente fica, não, existe um propósito certamente de Deus. Não, querido, Ele já pagou a conta. Para com essa humildade errada. Tem expectativa de fazer mais, de fazer melhor. Não tenha problema, querido, com coisas chegando. Não tenha problema com sonhar com coisas grandes. Quanto maior o templo da igreja, é mais gente recebendo no culto, é mais pessoas, querido, recebendo da palavra, desfrutando da unção coletiva. Aí a pessoa aponta e fala assim, ah lá, tá vendo? Aquela igreja não é uma igreja, né, da raiz, não é uma igreja que ama o Senhor. Olha o tanto que eles investem em templos e construções. O que uma coisa tem a ver com a outra? Eu lembro de uma vez, querido, que o André Valadão comprou uma BMW. E eu lembro que eu estava num culto, e aí ele falando da perseguição que as pessoas estavam tendo com ele por causa da BMW. E aí os irmãos começaram, tá vendo lá, ó, começou lá, tá comprando, tá roubando os fiéis, tá roubando a igreja. O cara, ele estava viajando, fazendo 25 shows por mês. Sabe o que é fazer 25 shows por mês? É sair de um e já ir viajando para um outro lugar. Às vezes fazer, querido, um show de manhã, um show à noite. Isso é trabalhar muito. CDs, ele bombava naquela época, o mais que abundante, o CD Alegria. E ele no culto, ele falou assim, ó, eu não quero falar isso para me levantar, mas eu quero falar para calar as pessoas que têm falado. E ele falou assim, ó, eu comprei a minha BMW, mas eu comprei porque um irmão chegou para mim e ele falou assim, André, é sua, paga como você puder. Ele disse, eu posso pagar com R$1.000 por mês. E ele falou assim, o valor que eu dedico, que eu invisto na obra, na vida de pessoas, é muito maior do que a parcela que eu pago no valor da minha BMW. Sabe, irmão, e as pessoas estão lá criticando, as pessoas estão lá apontando o dedo,
As pessoas que eles estão vivendo única e exclusivamente na carne e no natural. Elas não aceitam pessoas terem carros bons, elas não aceitam pessoas se vestirem bem, porque elas ligaram o evangelho a estar doente, a passar fome, passar falta. Deixa eu falar algo para você, querido. O inferno que é assim. O inferno que não tem comida. O inferno que não tem pão. Aqueles que receberam a abundância da graça e o dom da justiça vão reinar em vida, ou seja, aquilo que Jesus conquistou na cruz está sendo derramado sobre a sua vida e liberado hoje, não por aquilo que você pode construir, mas por aquilo que você pode crer. E se você pode crer que Deus vai abrir as portas de um bom emprego para você, vai ser assim. Se você crê que você pode andar nesse mundo saudável, vai ser assim. Se você acredita que os seus filhos vão viver bem, vai ser assim. Porque a salvação, querido, ela abriu um novo horizonte para nós, que está além das nossas obras. Mas o que eu preciso? Estar no lugar da bênção. Não tem como andar no mundo, viver fora da mesa e querer comer. É por isso, querido, se nós pudéssemos colocar um título nisso que a gente está falando, querido, eu poderia falar para você: vem, senta e come. É um processo. Se você não vier, não tem como sentar nem comer. Se você só vier e ficar como um mero espectador, a sua vida ela fica na mesma. Por quê? Porque a igreja não muda a vida de ninguém. E eu estou convicto que algumas pessoas, quando entram na igreja, ficam piores. Sabe por quê, querido? Porque começa a conhecer a verdade e o diabo começa a condenar. Por quê? Porque ouve a palavra, mas não pratica. Fica condenada, fica com vergonha e sai. Ou seja, vir por vir, irmão, não vai mudar a sua vida. Mas eu dou ouvido. E eu também começo a dar crédito. E quando eu dou crédito àquilo que eu ouço, eu me assento. Marta estava lá e corria para cá, e Marta corria para lá, e aí Maria estava lá, sentada, ouvindo. E aí Marta olha para Maria e fala assim: é fácil demais. Enquanto a gente está trabalhando, enquanto a gente está nas campanhas, enquanto a gente está de joelho, enquanto a gente está fazendo tudo isso para ter, ela está sentando e ouvindo. Marta, conquistar algo por méritos humanos. Maria, construir algo por princípios. O que é mais importante? Ouvir. Porque eu só posso praticar aquilo que antes eu ouvi. E ela sentou e ele começou a falar. Talvez que ele naquele momento não tinha pães como nós estamos aqui, ou o suco como nós estamos aqui, mas tinha palavras. E o que é que a Bíblia diz? Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra. Quais palavras? Aqueles que receberam a abundância da graça e o dom da justiça, pelas pisaduras são sarados. Ele se fez pobre para que fôssemos ricos. Palavras que têm o poder, querido, de tirar o peso das obras e através da fé trazer os resultados da graça. Pastor, resume para mim, porque eu tenho dificuldade de interpretar as ministrações. Resumo. Não se trata daquilo que você pode fazer. Se trata de você chegar como convidado, não se ver como alguém inferior, mas ver o privilégio de ser um convidado, sentar à mesa e comer. Obrigado por essas verdades, Pai. Obrigado por essas verdades que mudam a nossa vida, nos deixando mais leves. Que nesses dias, Pai, o peso que tem sido colocado sobre ombros de pessoas que estão aqui nessa noite possa sair, Pai. Não estamos falando de uma vida libertina, não estamos falando de uma vida sem princípios, mas estamos falando de uma vida, Pai, que não coloca as obras acima da graça e da fé, que não coloca os nossos feitos acima dos feitos de Jesus. Que nesses dias, Pai,
E a começar de hoje, aquele que precisa de cura, Pai, saia daqui curado. Tudo aquilo que cada um dos meus irmãos precisa, que eles sejam amplamente supridos, para que o Teu santo nome seja exaltado, Pai, na vida deles. Que o conhecimento da Tua graça possa nos fazer, Pai, correr com mais velocidade. Pessoas que até aqui têm se sentido indignas, pessoas que se condenam por erros do passado, de 10 anos atrás, sendo aliviadas e libertas, Pai, nessa noite, porque a palavra tem o poder de quebrar cadeias. Eu declaro liberdade para esse lugar, livres de todo passado, livres de toda condenação. Alguns podem te dizer, é assim mesmo, é o caminho de facilidades que leva à perdição. Não, querido, é o caminho de dificuldade que conduziu o homem do Velho Testamento para o inferno. Enquanto você acreditar mais em obras do que no sacrifício de Jesus, a sua vida não vai mudar, diz o Senhor. Saia de cena, pare de duvidar. A sua autossuficiência é apenas usada para esconder o teu medo e a tua fraqueza. Se abra para aquilo que eu tenho dito, se abra para aquilo que eu tenho falado, ou nada vai mudar. Deus está libertando pessoas nessa noite, queridos. Deus está mudando a vida de pessoas nessa noite.